Muito além de simplesmente apurar o lucro, zerar as contas de resultado e transferir os saldos patrimoniais para o exercício seguinte, o fechamento do balanço representa um trabalho de um ano inteiro e merece toda a nossa atenção. É nesse momento que o contador reúne todas as informações sobre as movimentações ocorridas ao longo de todo o período. A exatidão e confiabilidade dessas informações é importante tanto para garantir que as obrigações acessórias entregues ao fisco estejam corretas, quanto para permitir uma análise precisa para a gestão na tomada de decisão. Venha comigo navegar nesse vídeo. A Econet explica 10 contas fundamentais para o fechamento do balanço patrimonial. Evidenciar a situação patrimonial e financeira de uma empresa em determinado período de forma quantitativa e qualitativa é o papel do balanço patrimonial, que é fechado ao término do exercício social. Já em relação ao prazo para sua elaboração, a legislação determina que seja feito nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Reparem que eu estou me referindo ao exercício social e não uma data específica. Por quê? A legislação não especifica uma data para o início e o fim do exercício social. Ela apenas deixa bem claro que esse período terá duração de 1 ano e que a data do término será fixada no Estatuto Social da empresa. Portanto, o exercício social das entidades poderá ser coincidente com o ano civil, ou seja, 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou não coincidente com o ano civil, desde que compreendido o período de 1 ano. O que geralmente acontece nas empresas é o fechamento do balanço até o mês de maio, antes do prazo final da entrega da ECD, a escrituração contábil digital, porque é através da ECD que se transmite, por exemplo, os livros Diário e Razão, balancetes, balanços. O balanço é composto de 3 grandes grupos de contas. As contas do ativo, que compreende os bens, direitos e demais aplicações da organização. As contas do passivo, compreende as obrigações com terceiros. E o patrimônio líquido, que compreende os recursos próprios da empresa. Um pedido super rápido. Deixe nos comentários as suas dúvidas e se inscreva no canal. O principal objetivo do nosso canal é ajudar. Começamos então pelas contas do ativo. Com ela, é claro, talvez a mais famosa das contas, o caixa. O saldo dessa conta deve ser exatamente o valor em dinheiro disponível. Parece óbvio, mas é comum isso não acontecer. Um caixa muito alto denota que notas fiscais possivelmente não tenham sido emitidas, que pagamentos não tenham sido efetuados ou que a empresa mantenha recursos pessoais dos sócios. Lembre-se, o saldo dessa conta é devedor. Não existe saldo de caixa negativo. Por isso, tenha certeza que o valor do saldo do caixa é o mesmo que está lá fisicamente no caixa da empresa. E muito cuidado, pois de acordo com a legislação do imposto de renda, no artigo 293 do regulamento, caracteriza-se como omissão de receita passível de autuação pelo fisco à indicação na escrituração de saldo credor de caixa. A próxima conta é banco e aplicações financeiras. Tenha certeza de que os saldos dessas contas sejam os mesmos dos saldos apresentados nos extratos bancários. Caso não seja idêntico, como por exemplo, a emissão de um cheque que ainda não foi compensado, certifique-se que o mesmo esteja apontado no relatório de conciliações. O saldo dessa conta pode ser devedor ou credor. Caso apresente saldo credor, a sugestão da Econet é reclassificar essa conta para o passivo, como uma dívida perante a instituição financeira. Vale lembrar também que, de acordo com o CPC 03, o item 7, os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros propósitos, ok? Outra conta importantíssima que toda empresa tem na sua escrituração é contas a receber. Os saldos dessas contas devem fechar com o saldo de sua carteira de clientes de não recebíveis. Analise se os valores realmente não foram recebidos e se o saldo dessa conta é devedor. Verifique se existem provisões para perdas ou reversões das mesmas, pois isso pode refletir no saldo dessa conta. Essa aqui todo mundo conhece também. A conta estoques. Certifique-se que o saldo apresentado é o mesmo no inventário físico. Um saldo expressivo dessa conta pode indicar que o valor do custo não foi alocado corretamente ou que notas fiscais de vendas não foram corretamente emitidas. Lembre-se, o saldo dessa conta deve ser devedor e o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Isso está contido no item 10
do CPC 16. Agora vamos falar sobre conta ativo imobilizado. Analise se o saldo da conta espelha a realidade da empresa. O saldo deve ter natureza devedora. Podem existir itens no seu imobilizado que já foram vendidos ou até mesmo desativados por serem sucatas. O saldo da depreciação ou amortização acumulada também deve ser averiguado, pois causa impacto no valor residual desse ativo. E não se esqueça, o valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. Isso está contido também no item 51 do CPC 27. Abrindo agora a lista de contas do passivo e com ela a conta fornecedores. O saldo dessa conta é credor e ela deve representar fielmente todos os compromissos não saldados. Com quem? Claro, os fornecedores. Compare o saldo com o relatório de contas a pagar. O saldo devedor dessa conta pode representar algumas despesas ou aquisição a prazo que não foi reconhecida na contabilidade. Da mesma forma, pode ocorrer de determinada nota fiscal ter sido lançada em duplicidade. A próxima conta agora é empréstimos e financiamentos. Essa é mais uma conta que deve apresentar saldo credor e esses saldos devem ser idênticos aos extratos bancários. A dica é observar se os juros foram reconhecidos na contabilidade. Essa é bem conhecida e eu não poderia deixar passar batido. Falo da conta salários a pagar. Ela registra o saldo líquido da folha de pagamento. Não esqueça de checar se os encargos sociais, FGTS, INSS e demais provisões foram lançadas corretamente. Fechando a lista das contas do passivo com outra bem conhecida, a conta impostos a recolher. A dica importante aqui é verificar se os saldos dos impostos a recolher são os mesmos das obrigações acessórias e demais livros fiscais. Aqui é comum encontrar alguma diferença. Fechando com chave de ouro, a nossa 10ª conta, aquela que compreende os recursos próprios da empresa. Sim, estou falando do patrimônio líquido. Apresentando também o saldo credor, certifique-se de que todas as contas de resultado foram encerradas e o saldo está correto na conta lucros ou prejuízos acumulados. Se houver retirada de lucros pelos sócios, os lançamentos devem ser efetuados. As reservas de lucros também devem ser reconhecidas, se for o caso. E não se esqueça, confronte o saldo final com as demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Pronto, seguindo essas dicas, você reduz a chance de inconsistências na elaboração da demonstração financeira. Lembrando que a emissão de balancetes mensais, conciliações, auxiliam muito na apresentação de um balanço patrimonial anual com mais exatidão. Deixe nos comentários suas dúvidas. Até mais!